Boa tarde, senhores. Vamos a fazer uma aula extra hoje. Esta aula extra é somente para aqueles que gostam de aprofundar os conhecimentos. Para aqueles que não gostam, então não sugiro que vocês vejam este vídeo. Esta aula extra trata um pouco sobre o teorema do Role, que vamos a ver depois de forma mais precisa. Falamos um pouco de máximos e mínimos locais e globais e, finalmente, vamos a ver os máximos e mínimos de funções contínuas. Muito bem, o teorema de Role é um teorema que nos fala sobre uma curva que verifica a seguinte propriedade, que f de A é igual a f de B, ou seja, esses dois são os pontos. Vamos a ver que as imagens de A e de B são as mesmas, f de A é igual a f de B. Você pode fazer um teste, pegue aí qualquer par de pontos que estão na mesma horizontal e você desenhe qualquer gráfico, ela vai ter o mesmo resultado que aquilo que vamos a mostrar aqui. Muito bem, os pontos AF de A e BF de B definem uma reta horizontal. Essa reta horizontal, não? E retas horizontais têm inclinação nula. Se fosse uma reta tangente horizontal, por exemplo, a derivada dessa reta tangente valeria zero. Se nós trasladamos horizontalmente uma reta horizontal através da figura, veja só, você, por exemplo, começa a contactar-se até que ela chega ao ponto final da curva. E aí, então, essa reta paralela que já havíamos visto, que tem inclinação nula, passa a ser uma reta tangente à curva. O que nos diz o teorema de Role? Qualquer curva que A seja igual, f de A seja igual a f de B, você pode traçar uma delas, vai ter uma reta tangente horizontal. E você pode fazer o gráfico que você quiser, aí você com sua regra leva, como se fosse sua régua, uma reta tangente, você leva paralelamente até tocar o último ponto do gráfico, se o gráfico está para cima, ou o primeiro ponto do gráfico, se o gráfico está para embaixo. Então, aqui a reta horizontal, essa reta horizontal vira tangente e o último ponto, neste caso, que a reta tangente vai tocar. Ou seja, vai existir um ponto C, esse é o ponto de contato da reta tangente, para o qual a derivada vai se anular. Por quê? Por que se anula a derivada? Porque a reta tangente está fazendo um ângulo de 0 graus. E então a tangente de zero vale zero e, portanto, a derivada se anula. Então, isto que está aqui, lo podemos colocar como se fosse um teorema. Veja só, seja f uma função de AV para R contínua e diferenciável no aberto. Se f de A é igual a f de V, então vai existir um ponto dentro do intervalo aberto onde se anula a derivada. Ou seja, exatamente aquilo que nós visualizamos no gráfico anterior está acontecendo aqui. O que estamos fazendo é apenas descrever literalmente aquilo que nós observamos no gráfico passado. Muito bem, então aqui nós temos nosso gráfico, nosso ponto, e é o pontinho onde a função, a derivada da função se anula, ou seja, o ponto onde vamos a ter nossa reta tangente. E veja só, este processo, apesar de que a curva é uma curva muito particular, é um processo geral. Você pode fazer o gráfico que você imaginar por dois pontos que estão na mesma altura, como f de b e f de a, você desenha aquilo que você quiser. Então, sempre você vai ter um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Se você, por exemplo, traslada uma reta tangente até o ponto mais alto, nesse ponto mais alto, o último ponto de contato que vai ter essa reta tangente vai ser justamente o ponto que anula a derivada. Então, os pontos f de A, os pontos A, f de A, B, f de V definem uma reta horizontal. Aí você, o que faz? Traslada a curva horizontalmente até o último ponto de contato. Então, essa reta vira tangente nesse ponto e a derivada vai valer zero porque essa reta tem inclinação nula.
Muito bem, então vamos a considerar então uma outra reta. Não somente existe um ponto, vamos a ver que existem mais. Por exemplo, esta que está aqui. Vamos a considerar este gráfico e aí nivelamos, vemos que existe um ponto f de A e f de B, onde elas são iguais, que correspondem às imagens de A e B que estão descritas no gráfico. Então, estes pontos verificam o teorema de Rowley. E estes pontos não são únicos, podem existir muitos. Lembre de que retas horizontais possuem inclinação nula. Isto de aqui é fundamental para o teorema de Rowley. Então, aí vemos que existem três retinhas tangentes para nosso gráfico. F' de C1 igual a zero, F' de C2 igual a zero. Ou seja, são os três pontos que verificam o teorema de Rowley, né? Então, estes gráficos, e poderíamos ter feito gráfico qualquer e poderíamos visualizar que, de fato, existem mais pontos. O teorema de Rowley nos diz que existe pelo menos um. Nós conferimos que existem muito mais do que um. Vamos ver um exercício aqui, que consiste no seguinte: vamos a verificar o teorema de Rowley para esta função particular. F de x igual a x a la n vezes x menos 1 elevado a potência n, e x variando apenas no intervalo 0, 1. Observe que n pode ser qualquer número natural, não? N pode ser 1, 2, 3, 4, e se vai até o infinito. Muito bem, então para verificar o teorema de Rowley, o que nós precisamos? Precisamos encontrar um ponto que anule a derivada. Então, qual é nossa tarefa? Nossa tarefa é encontrar esse ponto, não? E ver que, de fato, esta função verifica as hipóteses do teorema de Rowley. Então, nós temos aqui f de x igual a essa expressão, e, de fato, em 0 e em 1 ela se anula, portanto, verifica o teorema de Rowley. E observe que este é um polinômio, e é um polinômio contínuo e diferenciável, correto? Então, estamos completamente dentro das hipóteses do teorema de Rowley. Então, para encontrar um ponto dentro do intervalo 0, 1 que anule a derivada, o que nós fazemos? Vamos a derivar nossa função. E então, aplicando a derivada de um produto, encontramos esta expressão. Aqui vamos a sacar como factor comum n vezes x a la n menos 1 multiplicado por x menos 1 a potência n menos 1. Então, factoramos dessa forma e observe no último corchete, fazemos as operações indicadas e obtemos 2x menos 1 que multiplica aos outros dois fatores. Igualando a zero, nós temos de que o ponto que anula a derivada ou é zero, ou é x igual a 1, ou verifica 2x menos 1 igual a 0. Então, fazendo 2x igual a menos 1 igual a 0, encontramos que x igual a 1 meio. E x igual a 1 meio anula a derivada. E o valor de x igual a 1 meio, ele verifica o teorema do Rowley, pois é um ponto que pertence ao intervalo 0, 1. Vamos ver um outro exemplo aqui de funções. Seja g uma função que vai de 1 para 2, dada pela função g de x como o quociente de x ao cubo dividido por 3 menos x. Verifique se existe máximo e mínimo global e ponto de inflexão. Bom, a função g somente apresenta uma singularidade, ou seja, g é o quociente de duas funções contínuas, é o quociente de duas funções diferenciáveis, e o único ponto de singularidade é aquele que anula o denominador. Então, fora esse ponto que anula o denominador, que seria x igual a 3, está fora do intervalo 1, 2, portanto, dentro deste intervalo 1, 2, a função passa a ser contínua, passa a ser diferenciável. Então, a função, mas este ponto, quer dizer, a função, então, ela é perfeitamente contínua e diferenciável no intervalo 1, 2. Muito bem, por ser 1, 2, um conjunto compacto, ou seja, chamamos assim de conjunto compacto aos conjuntos fechados e limitados. Um intervalo fechado e um conjunto compacto. E g, uma função contínua dentro deste intervalo, então existe obrigatoriamente um máximo e um mínimo. Toda função contínua definida sobre um conjunto compacto possui máximo e um mínimo
global dentro desse intervalo. Então, para calcular estes pontos, como é que nós fazemos? Aplicamos o nosso critério de derivada nula. A derivada igual a zero. Então, aí vemos se é que existe um ponto no interior do intervalo 1, 2. Então, derivamos a nossa expressão e verificamos os pontos que anulam. Então, derivando, obtemos a derivada de um quociente, fazendo as operações, usando a fórmula de derivada de um quociente, obtemos que isso vai ser igual a essa expressão, que fazendo as operações se reduz ao último termo. E a condição de que a derivada seja nula significa simplesmente que o numerador deve anular-se. Então, de aqui concluímos de que 9x ao quadrado menos 2 vezes x ao cubo deve de ser zero. Sacamos x ao quadrado como fator comum e nos queda esse produto. Então, de aqui concluímos que x igual a zero é uma raiz dupla desse polinômio e x igual a 9 meios é uma outra raiz. Mas nenhum destes dois pontos, nem 0, nem 9 meios, são pontos que pertencem ao intervalo 1, 2. Então, o que quer dizer? Quer dizer que não há nenhum ponto que me anula a derivada dentro desse intervalo. Então, se não há nenhum ponto que me anula a derivada desse intervalo, quer dizer que minha derivada não muda de sinal. Ou ela continua sempre positiva, ou ela continua sendo sempre negativa. Logo, como ela é ou somente positiva, nesse caso seria crescente, se é negativa seria somente decrescente, então obrigatoriamente o máximo e o mínimo devem de estar no bordo do intervalo. Então avaliamos a função no bordo, que seria g de 1 igual a 1 meio, g de 2 igual a 8. Observemos de que à medida que em 1 temos o menor valor e em 2 temos o maior valor. Então, que coisa quer dizer? Que nossa derivada, sem necessidade de fazer muito cálculo aí, em nosso intervalo, a derivada não muda de sinal, portanto, é sempre positiva. Por que positiva? Porque a função g de 1 passou para g de 2 crescendo, então só pode ser positiva. Então, temos esses dois pontos, g de 1 deve de ser o mínimo e x igual a 2 é o ponto de máximo global. Ou seja, o ponto de máximo global é x igual a 2 e o ponto de mínimo global é x igual a 1. Agora vamos para ver o ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? O ponto de inflexão é o ponto onde a função muda de concavidade. Passou de uma concavidade para cima, depois e logo passa para baixo, ou vice-versa. Estava para baixo, logo cambia a concavidade para cima. Para poder calcular se existem pontos de inflexão, verificamos a segunda derivada. Ou seja, calculamos a segunda derivada da função g de x e vemos se é que existe algum ponto que anula a segunda derivada. Então, veja só, aqui temos nossa função, derivamos a essa expressão que já havíamos visto anteriormente, tem essa. Então, derivando por segunda vez, temos que calcular a segunda derivada. Aí obtemos a derivada da expressão anterior, que seria a primeira derivada. Fazendo a derivada de um quociente, agora obtemos toda essa expressão. Então, para que esta expressão se anule, basta que o numerador desta expressão seja zero. Portanto, vamos trabalhar aqui. Observemos de que x igual a 3, que seria um ponto que anula o denominador, não pode ser considerado. Por quê? Porque 3 está fora do intervalo e, aliás, porque 3 é um ponto singular também. E x igual a 0 também é outro ponto que não pertence, portanto, não pode ser considerado. Então, os pontos que anulam a derivada, sem ser 3, que seria um ponto que anula o numerador, x igual a 0 também anula o numerador, mas também nenhum destes pontos pertence ao intervalo, portanto, não nos interessam esses pontos. O que nós fazemos? Igualamos o numerador a 0, tiramos fator comum, 3 menos x, e aí obtemos esta primeira expressão. Aí sacamos como... obtemos esta outra relação, né? E aí fazendo as operações, dividindo por 2 a expressão anterior, obtemos isto, e daí fazendo as operações, veja só, fazendo o produto, encontramos um polinômio de segundo grau, x ao quadrado menos 9x mais 27.
Então, de aqui, observe, destas duas coisas, calculamos as raízes. As raízes deste polinômio vão ser os pontos onde a segunda derivada se anula. Mas, usando nossa formulinha das raízes de um polinômio quadrático, é simples de verificar de que não existem raízes reais. Então, se não existem raízes reais, não há nenhum número dentro do intervalo 1, 2 que cancele a minha segunda derivada. Ou seja, a minha segunda derivada não muda de sinal. Então, se não muda de sinal, segunda derivada, concluímos de que não há pontos de inflexão, correto? Então, em resumo, nós calculamos o máximo, o mínimo, que desta vez se encontraram na fronteira, e esses pontos são máximos e mínimos globais, que sempre existem para funções contínuas definidas sobre conjuntos compactos. E esta função não possui nenhum ponto de inflexão, ou seja, nenhum ponto onde anula a segunda derivada. Finalmente, vamos a considerar um exercício mais. Veja só, vamos a considerar uma função muito particular que verifica a seguinte condição, de que f de AB chega ao conjunto AB, ou seja, é uma função que para qualquer elemento do intervalo AB cai sempre no intervalo AB. Então, vamos a supor de que esta função é contínua. Então, o problema nos diz que verifiquemos que existe um ponto fixo dentro desse intervalo. Não? Muito bem, então observe que, por hipótesis, nós temos que a imagem sempre vai pertencer ao intervalo AB. Portanto, f de x deve de ser sempre maior ou igual a A e menor ou igual a B. Caso contrário, ela não estaria dentro do intervalo AB, como exige a definição desta função, que estamos tomando isto como hipótese. E isto se deve de verificar para qualquer elemento que está no intervalo AB. Os seguintes gráficos mostram esta situação. Por exemplo, veja só este gráfico. Aí temos a diagonal e a função f vai de AB em AB. Então, para qualquer ponto que eu estou tomando dentro do intervalo AB, a função f de x está no intervalo AB. Então, nesse gráfico, observe, o gráfico da função y igual a f de x está por debaixo da diagonal. Ou seja, aqui temos um gráfico e temos nossa diagonal e a função está por debaixo. Neste outro gráfico, estamos considerando a função y igual a f de x por em cima da diagonal também. Então, aqui f de x está acima da diagonal. E, finalmente, tomamos um gráfico qualquer que cruza a diagonal. Observe que o ponto de intersecção do gráfico com a diagonal vai ser um ponto fixo. Correto? Todos os pontos de interseção da curva com a diagonal vai ser um ponto fixo. Então, aqui nós temos que f cruza a diagonal e observe que cruza em mais de um ponto, ou seja, podemos ter mais de um ponto fixo neste caso. Então, vamos a considerar somente os dois casos. Por que dois casos se acabamos de ver três casos? Porque o caso de que a curva esteja por debaixo da diagonal é exatamente o mesmo análise para provar quando a curva está por em cima da diagonal. Então, vamos fazer somente isto, deixamos para você praticar o caso quando a função está em cima da diagonal. Muito bem, então, o que nós temos aqui? Observem de que se f está embaixo da diagonal, então f de x é menor do que a diagonal, que tem a equação y igual a x. Essa é a equação da diagonal. Então, f de x é menor ou igual a x para todo ponto x que está dentro do intervalo AB. Em particular, tomando x igual a A, vamos a encontrar de que f de A deve ser menor ou igual a A. Pero veja, por hipótese, nós temos de que f de x é sempre maior ou igual a A e menor ou igual a B, para qualquer ponto. Então, para x igual a A, o que nós encontramos? Encontramos, em particular, que f de A é f de A é maior ou igual a A e menor ou igual a B, correto? Pero na desigualdade anterior, tínhamos de que f de A é menor ou igual a A. Aqui temos f de A maior ou igual a A. Então, somente pode acontecer de que f de A seja um ponto fixo, correto? Então, aqui obtemos que f de A é igual a é um ponto
fixo fazendo essa análise. Vamos a ver o segundo caso. O segundo caso em donde a curva cruza a diagonal. Então, quando a curva cruza a diagonal, f de x está em ambos lados. E então, vamos a definir uma função g de x como sendo a diferença de minha função f de x com a diagonal. Não? E então, esta função g de x muda de sinal. Que coisa quer dizer que muda de sinal? Que existe um valor alfa, por exemplo, em donde a minha função vai ser positiva e um beta onde minha função vai ser negativa, porque está trocando de sinal, ou seja, passa de positivo a negativo em algum momento. Muito bem. Então, nós temos essa situação de que existe um beta e um alfa, de tal maneira que g de beta é menor que zero, é negativo, e g de alfa é positiva. Isto significa, isto é por quê? Porque g muda de sinal, ou seja, ou está para acima da diagonal ou está embaixo. Então, ao momento de tomar a diferença, vemos de que existe uma mudança de sinal. Então, pelo teorema do valor intermediário, nos diz que existe um ponto dentro do intervalo AB, um ponto C, de tal maneira que G no ponto C se anula. Esse é o resultado do teorema do valor intermediário. Então, veja só, pela definição, quem que é G de x? G de x é f de x menos x. Então, quer dizer que f de C, que seria o ponto que anula G, f de C menos C é igual a zero. Em donde concluímos que C é um ponto fixo. Correto? Então, esse é o análise para demonstrar que uma função que leva o intervalo AB no próprio intervalo AB sempre possui um ponto fixo, pelo menos.